Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live da Trilha aí, dentro dessa sessão de lives desse ano. Eu estou convidando o meu colega Juliano Pereira para participar dessa live. Daqui a pouco a gente já começa já, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Ju. Fernando Peixeiro, meu parceiro. Todos os colaboradores e parceiros da Trilha, muito obrigado pela audiência. Boa noite, Dai. Van, minha parceirona, como você está? Alcia, querida. Assim, começamos. Olá, Boa noite, Juliano. Como vai? tudo bem? Tudo Deixa eu ver se jóia eu consigo contigo? melhorar a minha luz aqui. Também tá boa a luz para você? Aqui? Para mim tá, para você tá boa a luz? Tá ótimo, tá ótimo. Acho que o pessoal também tá conseguindo. Grande Cátius, prazer em ver você aqui na live. Muito obrigado pela audiência. Lari, querida, muito bom. O pessoal tá entrando em peso aí, Ju. Flávia Crucelo. Oi, Flavinha. Muito bom, muito bom. Bom, Juliano, eu agradeço muito a tua disponibilidade de falar um pouco com os seguidores da Trilha. É uma honra realmente falar contigo. Você que é um profissional, um executivo de mercado experiente. Eu acho que o principal motivo, né, que a gente está aqui é para falar um pouco da tua vida também, né, dessa tua transição, né, que ela ocorreu há pouco tempo, depois de Sim, um período grande até, que parece uma eternidade, né, quando a gente está buscando recolocação, não é fácil, né? Já tem uma pesquisa antiga que um dos maiores lutos é ficar desempregado, é ter a carta de demissão assinada. Então, a gente aqui da Trilha faz de tudo, um conteúdo, enfim, para a gente poder compartilhar com o nosso público aí as melhores práticas para que essa pessoa, esse profissional, saia desse processo bem, né? Então, esse é o grande objetivo. Obrigado, Juliano. é um prazer, Bruno. Você sabe que, além de um grande amigo, é um grande parceiro, né? Que eu fiz essa minha jornada de profissional de RH. E falo para você que uma das conquistas, né, que eu tive nesse período de transição foi estreitar essa amizade que a gente já tinha e ver quanto é importante, né, conexões que a gente cria, né, conexões e fortaleça, né, e trabalhe essas conexões mesmo em períodos onde que você não está na busca por recolocação, né? Isso é muito importante, né? É um ponto até para a gente endereçar dentro desse contexto da nossa live hoje aqui. Então, é um prazer, dar boa noite para o pessoal também que está conectando. Legal. Vai ser a ideia aqui é um bate-papo mesmo e tentar passar um pouco da minha experiência desse período que eu tive, né? E, e trocar experiências, né? Dicas que a gente possa passar. Então, vai ser bem bacana. Muito bom, muito bom. Então, eu já vou emendar a primeira pergunta para você, Juliano, que é o seguinte. Depois de 11 anos como head de RH em uma grande multinacional, como você enxergou esse processo de transição? Conta para o público, né, quais foram os desafios, enfim, de uma forma geral, depois a gente vai detalhar, né, em Claro. algumas outras perguntas, mas essa é a pergunta, né, é o ponto de partida aí. Como é que você enxergou todo esse processo? Bom, foram 11 anos de um grande desenvolvimento, um aprendizado fantástico, né? Eu
eu falo que a minha bagagem, a bagagem que eu tenho hoje, ela se deve muito a esse período que eu passei na minha antiga empresa, a Stona Enso. Tive a oportunidade de experimentar diversas culturas, é, assim, elevei o patamar em termos de entrega de recursos humanos, né? E como tudo na vida tem um ciclo, né? Meu ciclo acabou, né? E eu acho que foi um ponto muito positivo para mim na época, porque a gente acaba ficando muito acomodado na zona de conforto, né? Então, no momento que eu iniciei fazer esse processo de transição, foi bem interessante, porque eu, como qualquer outro profissional que inicia a fazer um processo como esse, a gente acha que vai ser super fácil, que você vai ser aceito no mercado já de saída pela experiência que você tem, por currículo que você tem, e não foi bem assim, foi bem difícil, né? Você acaba, quando eu falo sair da zona de conforto, esse acho que foi o primeiro grande ponto que eu enfrentei em termos de realidade. A realidade foi completamente diferente do que eu esperava, né? Sim. Quando eu falo sobre isso, Bruno, e eu já te falei isso numa das nossas conversas, a primeira coisa primeiro que eu achava que eu bombava no LinkedIn, com as minhas 800 conexões que eu tinha lá, nossa, eu achei, não, vai ser ultra mega fácil, né? E depois que eu vi que, nossa, não era ninguém dentro do LinkedIn. Então, só um exemplo que eu gosto de utilizar para ver quanto que você às vezes não tem conhecimento do que você é como profissional, né? Em termos da sua carreira, né? Na forma que você desenvolveu a sua carreira. Sem Então foi bem dúvida. interessante isso. E é uma observação importante, né, Juliana? Porque quando a gente está respirando a cultura da empresa, a gente esquece um pouco da nossa própria carreira, né? A gente acaba tendendo a terceirizar para o empregador algo que a gente Exatamente. deveria, assim, administrar diretamente. E a partir do momento que você terceiriza a sua carreira, depois quando você leva esse choque, eu acho que você fica sem arma, né? Você Total. se descola totalmente do mercado, né? E é isso para recuperar, para você entender como funciona a tônica do mercado lá fora, é um processo muito mais penoso. Por isso É, que é importante sempre falar, né, que o profissional ele não pode entender que ele é a empresa, ele está naquele momento na empresa. perfeito. É Tudo é exatamente isso. ciclo, tudo é momento, a vida, como a vida é formada por ciclos, na sua empregabilidade também é assim. Então, essa é uma lição de casa importante que muitos executivos não fazem, por uma questão de, às vezes, de tempo, de se sabotar. Então, acho bem importante esse tema que você está colocando, desse Exato. descolamento, né, do mercado, quando você está inteiramente entregue para a organização. E 90, eu não vou chutar 100%, né, Bruno, porque é difícil, né? Acredito que tem profissionais hoje que têm já um bom conhecimento, um bom desenvolvimento né, da sua marca profissional, mas 9 em cada 10 pessoas quando vão se apresentar. Eu sou o Juliano da empresa tal, né? Então, quando deveria ser o contrário, a gente não pode esquecer que nós estamos, que tudo na vida é passageiro, né? Uma Tudo na passagem. vida é ciclos, né? Então, é um bom ponto para a gente já levar em consideração e principalmente em momentos de início de transição. Isso é extremamente importante, Sim. Eu já emendo uma outra, Juliano, né? exatamente sobre essa preparação. Quando você recebeu a notícia na sua ex-empresa, né, que foi a Uhum. Soraenzo, e você não estava devidamente preparado, né, para esse Não. momento. Como foi essa preparação para o mercado? Assim? Quando você recebeu essa notícia, quais foram as providências que você tomou como profissional? Você pode compartilhar um pouco com os seguidores? Claro, obviamente, depois de 11 anos, eu já estava começando a buscar um viés diferente de carreira,
porém a acomodação ela não deixava isso acontecer, né? Então, Sim. eu falo que a vida me deu um empurrão e eu tive que correr atrás. Os primeiros meses foram bem complicados porque você ainda fica meio sem chão no início, né? Por mais que você tenha todo o suporte do pacote de remuneração que você faz. Então, eu tive isso, né? Então, fui de certa forma agraciado com uma segurança nessa parte financeira, mas a pessoa fica meio sem rumo. Então, fica muito naquela do tipo, não, o mercado vai me ver. Então, eu penei um pouco, né, até a realidade bater que eu tinha que correr atrás, que eu tinha que, também que bater na porta, fazer meus contatos, estreitar o meu networking, né? Então, num primeiro momento, eu comecei a construir isso, né? Eu tive um suporte de um outplacement, né, que não foi com vocês, infelizmente, não, na época não foi elegido outro, até por uma questão interna da empresa. Mas o outplacement foi muito importante nesse processo para mim, porque conseguiu me dar algumas bases, algumas diretrizes que eu não tinha consciência, né? Algumas conversas que eu tive com o meu consultor, na minha consultora na época, foram bem importantes até para uma realidade de mercado, né? Eu vinha num patamar muito alto e acabei, né, tendo a realidade no mercado brasileiro que é diferente, completamente diferente. Então, esse alinhamento foi extremamente importante com relação ao outplacement, mas não se pode esquecer que você é dono desse processo. Exato. Então, não é a empresa, o outplacement, ele agrega o valor, mas você tem que correr atrás. O Então, auto-placement, desculpa te atrapalhar, é o meio, né, Juliano? Não é meio, o fim. Eu acho que ele é um grande apoio, ele pode ser uma grande chave para você se dar bem no processo de transição, mas não exatamente. pode depositar 100% e Não, terceirizar. Novamente, estou falando terceirizar, né? Terceirizar para a empresa de outplacement, né? O outplacement ele vem como um aliado mesmo para como você poder melhorar o seu networking, né? Enxergar alguns pontos que você não enxergava antes, enfim. Mas perfeito. muitos profissionais não têm essa ciência e como acaba saindo da empresa muito sem instrução mesmo, né, sem Uhum. instrumento, esse profissional tende a depositar 100% dessa energia na empresa de outplacement e, enfim, pode se frustrar também. E a expectativa acaba gerando uma expectativa muito alta, né? O mal do ser humano é a expectativa que a gente gera em cima do contexto que você está inserido. E é um dos grandes erros que a gente comete como profissionais, como seres humanos, né? Mas aí, com isso um pouco mais organizado, com direcionamento, né, comecei a mexer em algumas coisas do LinkedIn, aí comecei a descobrir que daria para fazer um bom networking via LinkedIn também, comecei a fazer algumas coisas que eu sempre gostei, mas eu tinha deixado de lado, né? E para fazer isso, eu criei, né, eu deixei muito claro, e até hoje eu tenho esse papel dentro do meu notebook, do meu caderno, o meu pilar estratégico de carreira. Né, qual seria o meu foco, né, o que eu queria. E eu me lembro que eu coloquei 3 diretrizes, né, para meu desenvolvimento de carreira. Que a minha recolocação ela fosse numa empresa onde que eu pudesse gerar valor através do desenvolvimento de pessoas, né, aonde que eu tivesse a possibilidade de criar coisas novas, e o terceiro, aonde que eu fosse o ponto focal da minha carreira, né? Onde que eu fosse o ponto central e não a empresa em si. Eu vou contribuir ao máximo, 100% do meu esforço, mas não esquecendo que o Juliano é o profissional, é ele que coordena, né, as ações profissionais. E aí, eu sempre gostei de estudar e é um ponto que às vezes me atrapalha, né, porque eu acabo fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? Se eu te mandar uma foto do criado mudo, você vai ver ali uma pilha de livros que eu fico trocando de livro cada dia. Às vezes eu fico meio de saco cheio de um, pego o outro e tal. E aí eu gosto de coisas novas, eu gosto de investigar, né, como
determinados processos novos funcionam. E como eu tive um viés muito forte de inovação, acabei focando em terminar um MBA em inovação que eu estava fazendo. Né? E outra coisa que é uma paixão que eu tenho e vincula o desenvolvimento de pessoas é coaching. Né? Eu montei vários programas de coaching na minha carreira. E eu não sou engenheiro, Bruno, você sabe disso, né? Mas eu gosto de saber como as coisas funcionam. E a técnica sempre me chamou a atenção. E aí acabei me formando como coach profissional. E aí até pensando já num planejamento de carreira após a aposentadoria, porque vai ser isso que eu vou fazer. Né? Então já comecei a pensar nisso, de como eu tenho ainda, no mínimo, aí uns 15 anos de carreira que eu quero tocar ainda no ramo corporativo, mas em paralelo já desenvolvendo esse meu outro lado consultor, né? Então, foquei nisso. Não, e esse ponto também eu acho que dá uma live inteira, né, Juliano? A questão do plano B, né? Muito se fala, mas pouco se pratica. E uns falam que é carreira em nuvem, multicarreira, enfim. O mais importante é que o profissional tem que ter a consciência que o mercado ele vai mudando ano a ano. Esse vínculo empregatício tende a diminuir cada vez mais. Então, ele tem que usar essas habilidades que ele tem, a bagagem que ele construiu, para poder criar frentes de trabalho. Inclusive, usando a própria autonomia, olhando a capacidade de gerar renda paralelo ao teu processo, ao teu emprego principal. Sim. Então, quando você fala de coaching, você justamente está aí colocando um ponto. Olha, eu tenho competências para tocar em paralelo um projeto importante, posso contribuir com pessoas, posso ganhar dinheiro com isso, por que não? Cada vez mais as empresas aceitam esse profissional multicarreira. É claro que é um movimento ainda, é um processo de transformação, mas ele não tem volta. Né? Hoje os profissionais não podem depender de uma fonte de renda somente. Então Exatamente. Isso é muito importante a gente falar. Eu acho que é um assunto para uma live inteira, mas valeu a pena você tocar nesse ponto. É um ponto, a gente tem que pensar que você não pode colocar, né, os ovos todos numa cesta só. Acho que você tem que ter uma flexibilidade. O mercado está mudando, né, e você não tem mais um viés único, exclusivo, por exemplo, de contrato CLT. Eu vejo aí num curto espaço de tempo uma mudança drástica na relação de trabalho que tem, especialmente depois do advento da nova lei trabalhista, né? Então, essa flexibilidade é muito importante. E aproveitei também, Bruno, muito um período para realmente estabelecer o meu networking, né? Eu tinha uma facilidade também, né? Apesar de não ter desenvolvido isso antes, como RH eu tinha várias conexões, e conexões importantes, mas não adianta só você ter as conexões e esquecerem delas, né? Então, você tem que dar realmente cara a tapa, você tem que fazer contato. Poxa, olha, estou em processo de transição de carreira depois de alguns anos, né? Estou me recolocando no mercado, vamos bater um papo para a gente trocar perspectivas de mercado, como você está vendo o posicionamento da minha área em relação ao mercado, desenvolvimento, como é que você está vendo essa progressão? São coisas que você tem que puxar, porque pensa só, você é headhunter, né? É um grande empresário, mas o headhunter, a cabeça do headhunter, ele tem um placement, ele quer preencher aquela vaga. Só que ele também precisa conhecer, ele ou ela, né? Estou usando aqui no sentido figurado, mas precisa conhecer profissionais, porque na hora que chega uma oportunidade, 9 em cada 10 headhunters me falaram isso. Eu vou me lembrar poxa, calma aí, eu me lembro de ter conversado com um profissional com esse perfil. Isso aconteceu comigo. Tanto Sim. que a minha recolocação, ela foi dentro do processo que eu tinha feito de networking. Sim, sem dúvida. Então, de parcerias que eu fiz e às vezes isso leva anos. Né?
No meu caso, eu fiz um processo que, obviamente, foi feito em partes, né, porque eu estava estudando também. Então, levou aí um ano e meio para mim me recolocar numa coisa que, num projeto que realmente me chamava muita atenção. Podia ter me recolocado antes? Sim, mas o mercado não andou também, e aí veio pandemia, atrasou um pouco o negócio. Mas foi muito também das ações, da proatividade que eu tive com relação ao mercado, entendeu? Então, o Sim, networking, a forma que eu estabeleci isso foi essencial, essencial. legal. E não pode ter Muito vergonha. Tem que bater na porta, vai ouvir muitos nãos, mas muitos sims, viu? Isso tem. Ô, Juliano, a gente está recebendo muitas perguntas, isso é legal. A gente vai tentar Legal. responder todas. Vamos O nessa. Godinho, o Godinho que é seu cliente, O né, nosso parceiro. O Godinho é meu cliente. O projeto aí, o Godinho está virando grande Exatamente. empresário do ramo de bikes, hein? Olha, daqui a pouco eu Esse, sabia o nome dele, hein? esse, este fez uma transformação. Transformação total de carreira. Saiu da Caloi, uma grande empresa multinacional hoje, e foi empreender, né, depois de anos aí dentro da Caloi. Godinho, aquele abraço para você. Ele Abraço aí, comenta Godinho. que choques de realidade, importante, mas difícil de lidar. É verdade, Muito, Godinho. Tem muito. uma pergunta aqui do Rodrigo Fuji. O que a variável pandemia mudaria no seu processo de transição? Você pegou as duas partes, né, Juliano? Duas. Peguei Você as duas começou sem pontas. pandemia e depois entrou na era pandêmica aí, quando você ficou disponível no mercado, né? E você pode contar um pouquinho? Eu acho essa pergunta bem pertinente. Muito, muito pertinente. Obviamente que eu fiz um projeto, tentei manter um projeto de desenvolvimento, então, enquanto eu avaliava perspectivas de mercado, eu estava me desenvolvendo, mas aí veio a pandemia e realmente deu uma congelada, assim, de uns 3, 4 meses aí, aonde que não tinha nada, ninguém sabia, na verdade, o que ia acontecer, né? Mas, por exemplo, eu fechei o contrato com a empresa que eu estou hoje no meio da pandemia, entendeu? Então, tem muito disso também, né? De você continuar fortalecendo esses vínculos que você tem, porque as oportunidades, elas surgem da onde você menos espera. Então, você tem que estar Exatamente, pronto. Tem que estar exatamente. pronto A a hora variável, que a oportunidade chegou. sim, a variável pandemia, ela é super importante, mas a gente não pode subestimar o mercado porque ele Não, tem oportunidade. Veja, eu estou com o valor econômico aqui do meu lado, de 10 notícias do caderno de empresas, 8 são positivas. Ou seja, até setor de construção civil aqui está mostrando potencial de crescimento. Enfim, eu acho que a gente não pode tirar o pé do acelerador, mesmo na era pandêmica. A Karen Rocha está não perguntando, nossa pode. parceira, quanto tempo você levou para se recolocar no mercado, Juliano? Eu acho que cortou um pouquinho, né, Ju? Bruno, cortou um pouco. Eu não sei se foi a minha ou se foi a sua. Quanto tempo? Quanto tempo você demorou para se recolocar no mercado? Quanto tempo levou esse processo de transição? A Karen Rocha está perguntando, a partir do momento que passou a protagonizar no seu processo? A partir do momento que eu comecei realmente a focar no desenvolvimento de networking, participando de processos, eu tinha um cargo muito alto também, então era uma posição de rede global, então é difícil você ser colocado do dia para a noite. Não são posições que pipocam toda hora, né? Mas levou em torno de um ano, né, para fazer esse processo como um todo, né, para me recolocar e assim, honestamente, depende muito do plano de carreira que você tem, entendeu? Eu vejo várias, eu poderia fazer um sabático, poderia, mas não é meu perfil, né? Eu ficar 3 meses sem fazer nada, curtindo uma vibe, viajando, é ótimo, né? Mas não é, aí é perfil. Eu não tenho esse perfil. Aproveitei para, obviamente, para descansar alguns meses, mas também colocar minha vida em ordem. Então, acho que foi um tempo razoável, né? Mas eu Sim. vejo profissionais sendo recolocados aí, às vezes, com 2 anos, né?
Então, e não é demérito nenhum, gente, é a situação de mercado. Às vezes tem profissionais que demoram um pouco mais para se enxar, né? Então, varia Sem muito. dúvida. Sim. A Eva Bastante, diretora de operações da Trilha, você se colocou como consequência das suas ações de networking? Quais eram as Sim. principais e com que frequência você praticava ou pratica? Belíssima pergunta. Eu tenho também curiosidade de saber como surgiu essa posição, Juliano, e como que se deu isso? Foi bem engraçado, porque o Red Hunter, né, que me contatou, a gente é amigo, né, viramos amigo de longa data, né, tinham contatos de anos, e aí estreitamos a relação durante o meu período de transição, e ele me ligou no dia de noite e falou o seguinte, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, beleza, né, quer me ligar? Não, eu te ligo. E ele me ligou e falou o seguinte, cara, tá entrando numa posição assim, 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 eu queria que você me ajudasse aí a fazer um screening de mercado, né, fazer um mapeamento aí para você me indicar alguém da sua rede. Eu falei, e por que não eu, né? Não, mas você toparia participar e tal? O salário não é nem perto do que você receberia. Eu falei, cara, eu quero ver o projeto. Vamos falar do projeto? Depois a gente fala da grana. Foi assim. Entendeu? Então pelas conexões, né? E fala para você, ainda continuo recebendo vários contatos de headhunters que eu fiz, né? Parceria, os conexões antes. Alguns me contataram, inclusive checando a minha possibilidade de participar de processos. Então a coisa continua, é um setup, a roda continua rodando, entendeu? Exatamente. Então foi dessa forma. E aí, terminando a resposta, né, a pergunta da Eva, eu fazia basicamente contatos, né, obviamente que eu não estava trabalhando, né, full time, tinha minhas consultorias, mas não full time, mas eu fazia no mínimo umas 20 conexões por dia, né? E eu tentava, pelo menos como target, fazer uma reunião com o Red Hunter, ou um café virtual, ou um bate-papo com um Red Hunter por semana. Pessoa trabalhando vai conseguir manter isso? Talvez não fazer contatos que nem a gente faz por LinkedIn, mandando mensagem todo santo dia. Agora, gente, todo mundo almoça, todo mundo toma café. É simples. Pega um dia, vai fazer, pô. E quem não é visto não é lembrado, não né? é lembrado, entendeu? Vamos bater um papo. E o Red Hunter, é bom você ter colocado isso em pauta, né? O Red Hunter é, sim, um dos principais parceiros nessa jornada. Só que o Red Hunter, a gente tem que lembrar que ele recebe 1000 currículos por dia. Ele não vai lembrar de todo mundo. Não. É claro que tem uma linha muito tênue aí, nessa questão para não arranhar a relação com o Red Hunter. Você não pode ser cansativo com ele, né? Você tem que fazer ciclo de relacionamento com os Red Hunters para não ficar aquela coisa cansativa, mas ao mesmo tempo você não pode deixar de sair do radar dele. É como o Sindata, você tem que ficar no radar a todo momento. Você é prova disso, você foi recolocado por um relacionamento com o Red Hunter. Exatamente. E tem que manter isso. Porque, e outra, não é uma questão simplesmente de estar batendo papo, simplesmente para checar como está o mercado, se tem posição melhor que a minha ou não. É relacionamento, entendeu? Hoje eu estou na cadeira voltei para a cadeira de cliente, entendeu? E muitos dos projetos que a gente pode desenvolver dentro da empresa, hoje vem de parcerias. Né? Por exemplo, uma das melhores contratações que eu fiz nos últimos tempos veio de uma indicada de você. Exatamente, isso mesmo. Entendeu? Então, é isso. São conexões, você constrói esse tipo de coisa, entendeu? É um ganha-ganha. A gente tem que pensar nisso. Infelizmente, tem muitos no mercado que não pensam dessa forma. Eu penso assim, não pensam dessa forma. Não pensam dessa forma e muitas vezes não fazem essa lição de casa e ainda jogam pedra nesse tipo de processo. Mas ele foi indicado, mas é a cultura brasileira. A gente, relacionamento faz parte do jogo. Você quer entrar para o play?
então não tem jeito. Vai ter que fazer relacionamento, vai ter que fazer networking, claro. Cada um com o seu perfil, cada um com a sua pegada. Nem todo mundo tem perfil de relacionamento, mas é importante estabelecer para ser sempre lembrado. A Juliana Biomudes, Juliano, está perguntando o seguinte: como a pessoa deve abordar a rede de contatos dela neste momento? Né, eu entendo que nesse momento de pandemia, agora ficou muito mais cafés virtuais, quer dizer, agora é claro que o processo de pandemia tende a se encerrar, né? A gente espera que ano que vem, quando sair vacina, oremos, mas muitos contatos estão sendo feitos pelo LinkedIn, né? Por telefone, então o presencial diminuiu bastante para fazer networking. Como que você deve abordar a rede nesse sentido? O que eu fazia? Né? Obviamente, os contatos que eu tinha, que eu conhecia, né? Que eu tinha a conexão, né? Às vezes eu tinha até o telefone, era bate-papo mesmo, eu ligava, mandava mensagem direto, né? Os que eu não tinha essa liberdade, o que eu fazia? Eu mandava mensagem, e aí que é o pulo do gato, Bruno. Eu como RH, eu recebo, sem mentira nenhuma, uns 50 pedidos de conexão por dia no LinkedIn, né? E eu vejo que os pedidos, eles não são formatados, eles não são pessoais. Sabe quando você dá um Ctrl+C, olá, estou em processo de transição de carreira, segue meu currículo. Gente... E já manda o material, né? E já manda o material. A estratégia é você abrir a conexão, tipo, olha, o exemplo que eu fazia, temos várias conexões em comum, gostaria que você fizesse parte da minha rede, está aqui o meu número. No momento que você faz isso, você abre uma porta. Aí sim, depois que a pessoa conectou, estou fazendo aqui um exemplo como um headhunter, você pode falar, pô, legal, muito obrigado por fazer parte da sua rede. O que você acha da gente fazer um café virtual? Ali que você começa a casar, construir um relacionamento, porque senão fica muito superficial. Ou melhor, né, Ju, também, se a pessoa não tem disponibilidade para um café virtual, passar a mensagem, se ela pode mandar o material dela. É muito mais cortês, é muito mais complicado. Porque você entra, olha, eu estou pensando em fazer um movimento estratégico na minha carreira, eu gostaria de compartilhar meu material contigo, tenho experiência em bem de consumo. Quer dizer, você já vai dando ideias e de repente a pessoa aceita e lá começa um relacionamento. Então, eu não acho, eu jamais faço essa sugestão de mandar o material direto, enviar o currículo direto para a pessoa. A pessoa, o outro lado do balcão não tem, às vezes, interesse em receber seu material, né? E sem você perguntar. Então, é muito importante essa dica. Exatamente. E, gente, não esqueçam, né? A gente não pode esquecer que o currículo, ele vamos dizer, somos nós somos o nosso produto. Então, imagina, você quer estar espalhando para tudo quanto é lado sem tratar ele bem, não pega legal, entendeu? Então, ter esse trato, ter esse cuidado, você vai ser recebido, se você mandar 10 mensagens, 10 convites, né, você vai receber 10 retornos, difícil, muito difícil. Mas se você tiver retornos positivos, tenho certeza que os retornos que você tiver vão ser bem produtivos. Sim. Muito bom. A Verônica Ieda, também vou aproveitar aqui, vou tentar fazer o máximo de perguntas. A gente tem vamos lá. Do nosso roteiro também, mas a Verônica Ieda, nossa parceira também, como percebem a transformação do futuro do trabalho para os próximos anos? E como criar conexões relevantes com os outros mercados e segmentos de atuação? Essa é uma pergunta bem importante, né, Juliano? Alguma pesquisa na Korn Ferry com algumas projeções de cargos e posições que vão ser mais assediadas aí a partir de 2021, 2022. Um exemplo é marketing digital, né? A Juliana Belmuth está assistindo aí, com certeza ela vai gostar dessa notícia. Enfim, vários outros, Big Data, cientista de dados, várias posições que unem o negócio, estatística
números, análise, projetos, enfim, esse profissional mais digital. Você enxerga assim também, Júlio? Total. A gente está vivendo a era da quarta revolução industrial, né? E essa revolução, ela está vinculada ao quê? Na internet das coisas, né? Hoje você tem empresas que são centenárias, né? E uma das minhas palestras até eu comentei sobre isso. Por exemplo, a General Electric, ela já disponibiliza hoje equipamentos com chip, né? Para que basicamente se conecta na nuvem e transmite dados de performance justamente para preparar melhor a próxima geração de equipamentos que eles produzem. Então, o profissional de marketing digital hoje, basicamente, tudo é via streaming. Olha o que a gente está fazendo. Estão fazendo uma live via Instagram. Hoje, conexões que você tem, por exemplo, televisão. Hoje você não vive sem Netflix, né? Então, a revolução digital, o marketing, a forma como você vai interagir com as pessoas, ele vai mudar. E assim, não é que vai mudar daqui a 10 anos, ele já está mudando, já mudou. Ontem, né, o futuro que a gente estava falando, amanhã já vai ser passado, entendeu? Então, a gente tem que se atentar muito a isso. Em ver como essas tecnologias que estão surgindo vão impactar o nosso dia a dia. Ali a gente começa a articular o desenvolvimento das nossas competências. Eu, por exemplo, eu fiz um desenvolvimento que eu não vi isso ainda, poucos colegas que eu conheço, né, tenha isso, mas eu virei Scrum Master. Então, por quê? Poxa, mas isso que tem a ver com RH? Tem tudo a ver com RH. Porque no momento que eu começo a atuar com metodologias ágeis, eu sendo um Scrum Master, eu tenho poder para desenvolver, por exemplo, uma célula de resolução de problemas dentro do meu RH. Entendeu? Então, isso é gestão de pessoas. Então, você acaba pegando conexões, estreitando, tendo uma visão muito mais horizontal do que vertical das posições. Exatamente. Competências que são originalmente de outras posições, vai fazer muita diferença você agregar na tua cadeira, por exemplo, gestão de projetos, design thinking, enfim, isso PMO, vai ser muito importante. Então, esse é o foco, né? Você está sempre ligado numa visão horizontal e nunca vertical do seu desenvolvimento. E outra, eu tenho um filho de 13 anos. Quando ele for para o mercado de trabalho, né, metade das posições dos cargos que existem hoje não vão existir. Ele, na verdade, provavelmente vai trabalhar em uma posição, num segmento, talvez num segmento não, mas talvez numa função, numa posição que nem exista ainda. Sim. Então, essa é a velocidade da mudança. Muito bom. Juliano, tem uma pergunta aqui que eu acho muito boa, porque toca num assunto delicado. Você mesmo já passou por isso durante o seu processo de transição. Você muitas vezes chegava lá na consultoria, a gente tomava um café e falava, Bruno, aquele headhunter, aquele RH nunca me deu feedback. Né? Isso acontece muito. Cadê o retorno das empresas? A Nami Mantrangelo, eu não sei ao certo o nome dela, depois ela pode se apresentar aqui para a gente. Ela pergunta, como você lidou com o estresse de processos que não deram certo? São muito desgastantes e sugam a energia do candidato. É verdade? E aí compartilha com ela um pouco, com todos, né? Um pouco do teu sentimento aí. Desculpa, como é que é o nome dela? Aqui está só o login dela, Nami, mas eu acho que pode chamar de Nami. Nami. Tinha dias que eu chegava em casa e, assim, a minha esposa, eu estou junto com ela, né? A gente está casado aí há quase 20 anos e a gente namora desde escola. E olha, ela foi uma grande terapeuta porque tinha dias assim que você chegava assim, mas não é possível um negócio desse estar acontecendo, o que está faltando, né? É Daniela, tá, Juliano? É Daniela, tá? Daniela, legal, Daniela. Então, é um processo de autoconhecimento,
né? E como eu fiz isso? Né? Eu comecei a enxergar, e aí eu utilizei muito técnicas também que eu tinha dentro do coaching, que eu sempre tentava antecipar passos que não eram meus, né? Sim. Então eu comecei a me colocar no lugar do headhunter, da empresa, né? Até porque a gente já viveu isso, a gente já foi do outro lado também. Então tem muito isso. Às vezes você sai da entrevista com a impressão de dizer assim, poxa, é minha essa vaga, não tem como fugir. E aí você fica esperando 10 dias, 15 dias, não tem retorno, e quando tem o retorno, se tem retorno, poxa, o resultado é negativo porque escolheu um outro perfil. Isso é normal. Gente, imagine, é uma posição, você inicia numa avaliação que às vezes você tem um mapeamento de 100 currículos, 100 profissionais, e vai afunilando, e geralmente um shortlist, me corrija se eu estou errado, Bruno, eu pelo menos trabalho sempre com entre 3 e 5, não vai mudar muito disso. Sim. O shortlist de 5 candidatos vai deixar você com uma percentual de 20% de chance de ser o contratado. No máximo. Então, e tem uma série de variáveis. Você acha que você é a pessoa perfeita para a posição, mas você não sabe o que a empresa está pensando. Daqui a pouco, está pensando em diversidade, está pensando em um aproveitamento interno, que você não sabe como é que é a linha sucessória dentro das áreas também. Então, tem muito isso. Então, é importante a gente entender esse processo. Eu não vejo nenhum problema que você está dentro de um processo seletivo e, por exemplo, fiz a entrevista hoje, ficou uma semana sem ter retorno, poxa, manda uma mensagem para o Headhunter falando, olha, só fazendo follow-up, como está aquele processo, não tem problema nenhum, que não dá para você ligar no outro dia, né? Mas não tem problema você fazer esse approach e tentar manter a calma, Eu sei, eu já estive nessa posição há pouco tempo, a ansiedade bate, e não é uma questão, às vezes, só de financeira, tá, gente? É a questão sua como profissional, do tipo, poxa, será que eu estou dando certo? Será que eu tenho aderência ao mercado? Por que eu não estou sendo... Por que não está efetivando? Tem zilhões de coisas. O importante é você ter a consciência que você está fazendo o seu melhor naquele momento. Eu acho que esse que é a grande lição que eu aprendi. Muito legal. O Cássio é um parceiro nosso. O Cássio, inclusive, me lembrou aqui esse tema de transformação digital. Ele é um profissional bem antenado, está se preparando para posições mais digitais, de design de produtos, enfim, está investindo muito na sua carreira. E ele pergunta, uma pergunta bem inteligente: como foi o seu processo, Juliano, de convencer a nova empresa de que seu interesse genuíno era no projeto e não no dinheiro, mesmo com a nova posição sendo menor que a que você tinha? Então, tinha as duas coisas, né? A posição realmente é menor, porque eu tinha uma posição global, né? E essa posição englobava outros países. No Brasil, né, são poucas as empresas que têm posições globais. Eu acho que dá para contar nos dedos, né? E geralmente são colegas aí que já estão anos, né, em posições. Então, é uma questão de estrutura de mercado, né? Ou eu ia para fora, e eu não queria fazer isso naquele momento, ou eu aceitava uma estrutura de mercado no Brasil, de trabalho no Brasil, que é a realidade. Por exemplo, a minha posição hoje é uma posição de número 1, né? Eu reporto para o CEO e para o conselho, e ela é menor da posição, menor em termos de tamanho, né? de faturamento, de magnitude de negócios, mas em contrapartida, o potencial que eu tenho agora para realmente desenvolver uma coisa, comigo sendo o número 1 do negócio, é o sonho de carreira, né? Claro. E, obviamente, não é só louros isso, né? Tem muitos reveses também, porque agora eu entendo que, às vezes, muitas coisas que eu pedia para o meu chefe na época, né? Vamos implementar e tal, e barrava, agora eu estou entendendo por que às vezes barra, né? Então, você aprende um outro tipo de relacionamento. Então, está sendo uma escola fantástica. Muito bem. Mas, então, não foi só a grana. Uhum.
Não, legal. Não, Muito importante. só para concretizar, desculpa, Juliano, que deu um delayzinho aqui. Mas o Red Hunter, quando ele te conheceu para esse processo, quando você foi reconvocado, lá Aham. no início, ele falou, mas Juliano, a sua cadeira era maior, seu valor era bem maior. Como é que ele conseguiu convencer o CEO e os acionistas da empresa? Porque Ele teve alguma estratégia assim definida? Ele conseguiu defender como esse ponto de vista? não, a defesa foi muito minha também, né? Na entrevista, né? Como eu me portei, né? Junto ao conselho e ao CEO, né? Ele falou, poxa, você tá vindo de uma estrutura gigante. Como é que você vê agora? A nossa empresa é grande, né? Mas como é que você vê isso agora, né? É um downgrade de carreira? Eu não enxerguei dessa forma, até porque realmente, se fosse uma posição muito pequena, não teria fit. Mas o foco de desenvolvimento do grupo, o projeto, ele compensa, deu uma boa balanceada no potencial gap que eu tinha em termos de remuneração. Não podemos também esquecer que o mercado, a economia hoje é outra. Né? A gente veio de uma era aí 10 anos atrás de super salários. Hoje os salários estão reduzindo cada vez mais. Né? Tem uma competição muito grande. Então não é uma questão do tipo eu só vou aceitar uma posição se pagar a mesma coisa que eu recebia. Difícil, muito difícil isso hoje em dia. Legal. Mas foi uma pergunta bem importante, porque muitos assessorados da trilha, clientes e profissionais do mercado sofrem essa questão, né? Eu tinha um salário bem maior, estou disputando uma posição que tem um salário 30% menor, e muitas vezes o RH tem uma resistência de assumir aquele risco, né? Dependendo do projeto, é muito sensível. Então, a forma que você colocou, acho que é bem importante e demonstra um exemplo, né? Uma referência de como também se posicionar. O mercado inteiro está com o salário mais achatado, né? Não tem Muito. como, é uma realidade. Então, faz muito sentido, sim, Juliano. E agora, Juliano, assim, pensando em tudo isso, quais foram as lições aprendidas? Uma pergunta minha, né? O que você aprendeu de todo esse processo que foi penoso, né? Foi desgastante, teve coisas boas, teve aprendizados, mas também teve muitos desafios difíceis. O que você pode colocar para todo mundo aqui, o que você aprendeu de lição? Primeiro, que por mais alto que você tiver na sua carreira, você nunca vai ser a última bolachinha do pacote, né? Você nunca vai ser, Bom, você não, você é um profissional, você como profissional, você tem que ter um autoconhecimento daquilo que você pode entregar, né? Mas acima de tudo, você também ter humildade que você, no momento que você está no mercado, o nível de concorrência é extremamente alto, né? E você não esquecer que você precisa de suporte, você precisa de pontos de ancoragem, você precisa do seu network de conexões para você conseguir navegar nesse mercado e conseguir uma recolocação, ou seguir uma trilha alternativa de carreira. Isso pode ocorrer também, né? Tem muitas pessoas, alguns dos parceiros que estão aqui estão indo nessa linha. Então, primeiro de tudo isso, você tem esse autoconhecimento. Trabalhar insistentemente no seu desenvolvimento, nos gaps que você tem. Juliano, mas eu não tenho saco para estar fazendo conexões, para mim estar fazendo contato com o networking. Aí, assim, desculpa, não vai cair do céu, não vai. sim. Então, você cultivar esses relacionamentos, eu acho que é extremamente importante. E outra, para mim, né, você ter esse poder também de se reconectar com a sua família, de você conseguir revisitar valores, eu acho que são coisas importantes no momento pessoal seu. E passa despercebido, né, no processo de transição. Passa despercebido muitas vezes. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Muito bom, muito bom. Que é o pilar família, que é um dos pilares da sua empregabilidade. É o alicerce, Exatamente. pilar financeiro, enfim, outros pilares, mas o pilar família é extremamente importante.
E, Juliano... Se você não tem isso bem alinhado, desculpa, Bruno, se você não tem isso muito alinhado, né, você não vai conseguir performar. Isso é uma coisa básica. Sim, sim. Muito bom. Juliano, e como, assim, quais são as recomendações, e aí falando um pouco, né, do que você propõe para os profissionais que estão aqui te escutando, esses profissionais que estão buscando recolocação, quais as recomendações que você poderia compartilhar com eles? Seja profissionais que estão trabalhando ou estão em transição, tanto faz. Mas eu acho que é importante, assim, qual que é a lição de casa que você deixa para esses profissionais? A primeira coisa que eu recomendo é fazer um exercício de autoconhecimento, né, quais são os pilares da sua carreira, da sua base profissional, o que você quer para a sua carreira, né? Uhum. Valores, como o negócio que você está, como as possíveis empresas que você está buscando interagem com seus valores. Acho que isso é muito importante. Você ter esse autoconhecimento é primordial. Esse é o primeiro ponto. Segundo, sem networking, sem conexões, né, você não consegue nada. Você não vai conseguir navegar nesse mercado que você é mais um no meio da multidão. E isso não é clichê de música, tá? É verdade. Sim. Tem profissionais tão qualificados quanto você, que a competição é num nível assim extremamente exagerado, né? Tem em mente que expectativas geradas, às vezes, elas são muito complicadas, a gente cria uma expectativa que não condiz com a realidade, né? Então, muita calma nessa hora. E, gente, comunicação, investir muito na forma como você se comunica, né? Se você tem um hobby, se você gosta de fazer alguma coisa, vamos lá, vamos exercitar para você aflorar outras competências, né? Eu tinha, né, um grande problema, por exemplo, comunicação, na forma como me comunicava, né? De pegar e fazer, por exemplo, apresentações, palestras, né? E acabei agora hoje dando palestras, melhorando muito isso, né? De me comunicar da forma como eu passo as minhas ideias, e isso me ajudou muito. Então, é um ponto que eu colocaria também de desenvolvimento, né? De sugestão tanto faz, tanto de profissionais em transição como de profissionais que estão agora, né? Muito bom, muito bom. E, Juliano, assim, é uma pergunta, né, a gente já está chegando no final da live, infelizmente, mas depois que você conseguiu, e hoje você está num projeto novo, né, numa grande empresa de óleo e gás, está contente, enfim, mas tem desafios também. Você já havia compartilhado comigo, a gente lá no privado, você falou um pouquinho dos pontos positivos e dos desafios que você está enfrentando, e eu acredito que esses desafios muito em função do que você traz de cultura, daquilo que você aprendeu, daquilo que você viveu na outra empresa. Quanto mais tempo a gente fica numa empresa, mais a gente oxigena essa cultura própria da empresa. Então, eu queria te perguntar uma pergunta pessoal. Como é que está a integração? Como é que você está encarando esse novo desafio? Porque buscar a recolocação dá muito trabalho, mas também dá trabalho se manter na nova empresa. Então, eu acho que é importante você comentar com a gente. Muito. É um mundo diferente que eu estou vivendo, né? Uma cultura, imagina, eu venho de uma empresa que tinha muitos problemas, como qualquer outra empresa, né? Mas uma empresa extremamente estruturada. Segmento papel e celulose, né, Juliano? Exatamente. E uma multinacional. Multinacionais geralmente são empresas que, quando começam a expandir os seus negócios para outras partes do mundo, têm um certo alinhamento na forma como criam e implementam seus negócios. E eu vim para um negócio que está crescendo muito rápido e assim, com
cada dia é uma novidade, é uma lição nova que você aprende, então isso também está me tirando da zona de conforto, porque eu tenho que me adaptar muito rápido a alguns movimentos que a empresa faz, mas também, às vezes, algumas coisas emperram, então, de novo, o gerenciamento da expectativa que você tem lá, quando eu estava buscando, né, quando a gente estava buscando uma nova posição, inverte, porque aí você cria a expectativa do que você quer implementar na empresa. Então, na verdade, só muda o campo, as dificuldades, os desafios continuam os mesmos. Então, é um exercício constante de resiliência, de você, de novo, quando eu tenho dúvidas de alguma coisa, eu vou lá e leio o meu tripé de desenvolvimento profissional. O que eu quero ser como profissional? Quais são as bases da minha carreira? Então, sempre ter isso, a questão do autoconhecimento é um exercício constante. Isso é muito importante quando você está num novo desafio, que não vai ser um mar de flores, não. Tem muitos problemas e muitos aprendizados. Eu acho que é isso que a gente tem que levar também, né? A gente leva para a vida esse tipo de coisa. Muito bom. Juliano, chegamos ao fim. Foi muito bom o bate-papo. Acho que todo mundo gostou. Né? A gente vai salvar, tá, pessoal? Depois a gente vai divulgar no YouTube, no canal da Trilha. Se algum seguidor, algum cliente, parceiro, enfim, qualquer pessoa que queira tirar uma dúvida com o Juliano, manda um direct aqui pro Instagram da Trilha, @Trilha Carreira Interativa. A gente vai ter o prazer de responder cada solicitação. Então, foi um prazer mesmo, Juliano, parabéns. Prazer é meu, Bruno. O teu testemunho vai ajudar muitas pessoas, não só essas pessoas que querem se recolocar, mas profissionais que estão dentro de uma empresa, numa zona de conforto, que estão acomodados, que estão repensando as suas vidas, né? Então, muito obrigado mesmo. É um prazer. Pessoal, muito obrigado pela audiência, né? Bom, eu e o Bruno somos parceiros e o trabalho que vocês fazem na Trilha é um trabalho realmente diferenciado, Bruno. Não é aqui, né, puxando o saco, mas realmente é um trabalho bem bacana, que é focado realmente no profissional, em desenvolver o executivo, que é o que precisa, né? A ferramenta, tecnologia, ferramentas, elas só vão dar resultado se a pessoa vê o sentido, né? Vê o resultado para ela nisso. Então a Trilha faz esse trabalho, né? Gente, estou à disposição, né? Alguns de vocês provavelmente eu tenho conexão pelo LinkedIn, mas os meus contatos estão aí. E vou ter o maior prazer de continuar a interação com vocês aí também. Muito obrigado, Juliano. Um grande abraço para você e fica bem aí. Um abraço, pessoal. Até mais. Um abraço, gente. Boa noite aí. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.